Olá, saudações a você que está nessa videoaula. Nesta aula, o assunto a ser tratado é sobre as gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas e angiospermas pertencem ao reino Plantae, que no grego é chamado de fanerógramas. O termo significa que essas plantas possuem suas estruturas reprodutivas visíveis e também que essa reprodução acontece através de suas sementes. A diferença entre gimnospermas e angiospermas é que nas angiospermas as sementes ficam escondidas nos seus frutos, enquanto que nas gimnospermas as sementes ficam expostas, por isso o nome significa semente nua. Resumindo, plantas de gimnospermas não possuem frutos, enquanto que as plantas angiospermas possuem frutas na qual está dentro as sementes. A maioria das plantas que existe aqui na Terra são todas angiospermas. As gimnospermas são representadas na maioria das vezes por árvores de grande porte, que vão muito bem em áreas mais frias. Então repare nesta imagem que em regiões frias do nosso planeta existe bastante gimnospermas. Não quer dizer que não exista angiospermas, pelo contrário, as angiospermas sobressaem em grande parte no solo terrestre. Porém, você encontra muitas gimnospermas em regiões mais frias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode encontrar bastante gimnospermas na região sul do Brasil, que vai desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Um exemplo de planta gimnosperma é o famoso pinheiro do Paraná, que é encontrado em larga escala nas regiões frias do nosso país. A reprodução das gimnospermas acontece por meio dos estróbilos, que pode ser femininos ou masculinos. Os estróbilos femininos recebem os grãos de pólen, geralmente através do vento. Chegando ao óvulo, se desenvolve o tubo polínico. Depois dessa fecundação, o zigoto é formado, dando origem ao embrião. Então repare nessa imagem que nós temos dois tipos de estróbilos, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo é como se fosse, entre aspas, a flor da gimnosperma. Mas só que a gente não fala flor, a gente fala estróbilo. Alguns autores ainda o chamam de flor das gimnospermas. Outros, mais recentes, chamam apenas de estróbilos, para diferenciar de flor. Então, gimnospermas, a gente chega até na fase do estróbilo, que depois nós temos a semente. Não chegamos até a fase da fruta, tá? Então, repare o seguinte, que nós temos dois tipos de estróbilo, que o estróbilo, no caso, o masculino, vai enviar o seu grão de pólen para o estróbilo feminino, e este envio se dá através do vento. Então, quando o vento bate em uma planta gimnosperma, pega esse grão de pólen, sai do estróbilo masculino, cai no feminino, e com isso, ao cair no estróbilo feminino, vai surgir um tubo polínico. O que é um tubo polínico? É como se fosse um canal que vai pegar da base do estróbilo até no final dela. Este canal vai levar consigo os genes na qual vai dar a fecundação. E com isso, quando se dá a fecundação do gene do estróbilo masculino com o gene do estróbilo feminino, forma-se o zigoto. Zigoto, para quem não lembra, é a formação de uma única célula que já começa a planta da gimnosperma aí. Bom? Entre as principais características das gimnospermas estão troncos mais resistentes, formação de raiz, caule, sementes e folhas. São representantes do grupo das gimnospermas, as coníferas, as guinetáceas, cicadáceas e as gingoáceas.
tá? Então, repare que nessa imagem nós temos 4 tipos de plantas pertencentes ao grupo das gimnospermas. Então, repare que nós temos poucas variedades de gimnospermas aqui na Terra. Porque isso se deu devido a gimnosperma não possuir frutas. Com esse fato de uma planta de gimnosperma não ter fruta, não ter uma variedade de planta pertencente às gimnospermas. Então, só esse fato de não possuir uma fruta, isso não incentiva os polinizadores, que podem ser pássaros, animais, insetos, ou até nós, seres humanos, a pegar e a transmitir uma planta da gimnosperma. Então, só esse fato de não possuir uma fruta, as plantas gimnospermas ficaram à mercê do vento e com isso não conseguir colonizar vários territórios da nossa Terra. E por causa disso também tem poucas variedades de gimnospermas conforme está nesta imagem. As angiospermas são representadas pelas árvores de flores e frutos, sendo considerado o grupo mais diverso de todas as plantas. Por sua grande variedade de formatos, estão presentes em diversos ambientes, até mesmo na água. A sua principal característica é, como já foi dito, a presença de flores e de frutos. Então, a gente pode perceber que a diferença das angiospermas para as gimnospermas é que as plantas que pertencem ao grupo das angiospermas possuem frutas na qual vai envolver a semente, enquanto que a gimnosperma não possui fruta, a semente fica exposta, entre aspas, a semente fica nua. Por isso que recebeu esse nome de gimnosperma, semente nua, tá? Então, as plantas das angiospermas possuem toda essa fase completa, que vai de raiz, caule, folhas, flores, frutas e sementes. Isso está somente no grupo das angiospermas. E é por causa disso que as angiospermas têm uma variedade de plantas existentes aqui na nossa Terra, tá? Então, devido só a esse fator de possuir fruta, já faz com que as angiospermas consigam colonizar vários lugares. Então, aonde que a gente for, qualquer país ou qualquer continente, a gente sempre vai encontrar plantas angiospermas. Um detalhe que muita gente confunde, por exemplo, planta que a pessoa enxerga, que a pessoa vê no dia a dia, mas não está enxergando fruta. Ela é uma gimnosperma ou uma angiosperma? Por exemplo, a grama em si, grama, capim, mato de forma geral, tá? Essas 3 espécies de plantas, capim, grama e mato, por exemplo, ela pertence ao grupo das gimnospermas ou das angiospermas? Todas essas plantas pertencem ao grupo das angiospermas. Mas a gente pode fazer uma pergunta, mas a gente não vê uma fruta em uma grama ou em um capim. Como é que ela pertence ao grupo das angiospermas, já que a gente não consegue ver uma fruta? A gente não pode confundir que fruta não é aquilo que seja com bastante polpa, tá? Ou como diz, que seja muita carnuda ou com muito suco dentro dela, tá? Por exemplo, manga, caju, morango, enfim, essas variedades de fruta que a gente consegue ver no dia a dia em supermercados. Fruta não é só isso. Qualquer, por exemplo, parte externa que vai envolver uma semente já é uma fruta. Então, uma grama e um capim a gente não consegue enxergar, mas se analisar bem, ela possui pequenos grãozinhos, que dentro desse grão nós temos uma pele, tá? Que dentro dessa pele nós temos a semente. Então, essa pele em si já é a fruta, tá bom? Então, não precisa ser algo que tenha suco dentro, que tenha líquido. Só basta ter uma película de nada que envolva a semente, que já é uma fruta. Por serem extremamente atrativas aos insetos, estes acabaram se tornando auxiliadores da sua reprodução.
ao levar as sementes no bico, contribuindo para a expansão geográfica do grupo. Repare nessa imagem que, graças à fruta que a angiosperma possui, que as plantas da angiosperma possuem, isto atrai os polinizadores, tá? Repara que nessa imagem nós temos a abelha, nós temos um roedor, nós temos um beija-flor, enfim, qualquer tipo de polinizador será atraído pela flor da angiosperma ou será atraído pela fruta da angiosperma. Então, quando um polinizador ou ele encosta em uma flor de uma planta da angiosperma, no caso das abelhas, ou quando vai consumir uma fruta das angiospermas, ele acaba também adquirindo, consumindo a semente. E a semente da angiosperma tem um artifício bem estratégico de não ser degradado no intestino de um animal dos polinizadores. Então, quando um animal, por exemplo, este roedor que está nessa imagem, este camundongo ou rato qualquer, tá? Quando um polinizador do tipo animal vai consumir uma fruta que está a semente da angiosperma, essa semente não é degradada no intestino deste animal. Então, quando esse animal, em outro local, mais distante da árvore na qual ele consumiu o fruto, venha a fazer as suas necessidades, né, ou seja, a defecar, a semente vai sair e com isso vai germinar em um novo solo. Então é por isso que aqui na Terra, as angiospermas conseguiu se expandir em larga escala. Tá? Em todos os lugares do solo terrestre, nós encontramos plantas angiospermas. Isso é graças aos polinizadores. Então, na maioria das vezes, os polinizadores contribuem para que as angiospermas venham a germinar em um outro local diferente daquele local na qual ela nasceu. Tá bom? As angiospermas são classificadas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Repare nesta imagem que nós temos dois esquemas, o esquema A e o esquema B. No esquema A, nós temos as plantas conhecidas como dicotiledôneas. No esquema B, nós temos uma planta que é do grupo das monocotiledôneas. Na planta do grupo A, que são as dicotiledôneas, repare que nós temos uma diferença já na semente. O exemplo que está aqui é uma semente de feijão e no esquema B é uma semente de milho. Tá? Então, repare que já na semente a gente consegue diferenciar o tipo de plantas das angiospermas, se ela é mono ou é dicotiledônea. Como é que a gente pode perceber na prática? É o seguinte, quando a gente pega uma semente e ao mastigar, tá? Pegar na metade dessa semente, dá uma leve pressão com os dentes, ela partir no meio facilmente, igual no caso o caroço de feijão, a gente pode saber que essa planta é do tipo dicotiledônea, tá? Por que dicotiledônea? Porque nós temos dois cotilédones, ou seja, repare nesta imagem que o caroço de feijão tem duas bandas, tá? Cada banda desta é um cotilédone. Como tem duas, então por isso que recebeu esse nome dicotiledôneas, tá? Então se você pegar uma semente qualquer, ao colocar no seu dente, dar uma leve pressão e ela partir pela metade, essa semente pertence a uma planta do grupo das dicotiledôneas. Caso contrário, você pega uma semente, por exemplo, uma semente de um milho, ao colocar na boca, dá uma leve pressão pelos dentes e ela não partir no meio, tá? Você tem uma dificuldade de cortar ele tão facilmente como o caroço de feijão, a gente pode dizer que essa semente pertence a uma planta do tipo monocotiledônea. Uma outra forma de você também diferenciar é na folhagem. Repare que nas folhas da dicotiledônea do esquema A,
é diferente do formato da folha da monocotiledônea do esquema B. Repare que nas plantas de cotiledônea, as folhas são são as tradicionais, tá? Enquanto que na monocotiledônea, no esquema B, essa folha é como se fosse grudada diretamente no caule, igual no caso o milho, tá bom? Então já na folhagem também a gente consegue identificar uma planta do grupo monocotiledônea de uma planta do grupo dicotiledônea. O processo de reprodução das angiospermas, assim como nas gimnospermas, independe da água. Neste grupo, as anteras são as responsáveis pela reprodução do grão de pólen, os quais passam pela meiose. Olha só, tanto nas angiospermas como nas gimnospermas, não precisa de água para ter essa reprodução de uma planta para outra, ou de, por exemplo, de um estróbilo para outro, ou de uma flor para outra. Não precisa de água. E isto é lá naquelas plantas das briófitas que a gente viu em aulas anteriores. Tá? Os famosos musgos que precisam estar em meio úmido, por causa que a água vai ajudar na reprodução dessas plantas. Angiospermas e gimnospermas não precisam de água. O que elas precisam? Ou de vento, no caso das gimnospermas, ou de polinizadores, tá? No caso das angiospermas. Mas um detalhe, nas angiospermas, até o vento também consegue fazer essa polinização de uma planta para outra. Tá? Só o vento bater em uma planta angiosperma, o pólen sai de uma planta, vai para outra, ou até na mesma planta, na própria planta mesmo, tá bom? Aí o que acontece? As anteras, repare nessa imagem, as anteras, que são esses feixes de cores amareladas, é nas anteras que vão produzir o grão de pólen. E esse grão de pólen passa pela fase de meiose. Para quem não lembra, meiose é a redução do DNA. Então, por exemplo, só um exemplo. Nós humanos, o nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, possui 46 moléculas de DNA. Quando em uma célula do nosso corpo passa pela fase de meiose, vai ter uma redução pela metade, ou seja, de 46 reduz para 23. Então, quando o DNA está na sua fase completa, no caso nós, de 46 moléculas de DNA, quando reduz pela metade, isso chama-se meiose. Então, lá na antera vai acontecer a meiose, ou seja, a planta vai reduzir, somente na antera, vai reduzir a sua quantidade total de DNA pela metade, para formar o grão de pólen. Bom? O grão de pólen é depositado no aparelho reprodutor feminino, onde dá origem aos núcleos espermáticos. São dois gametas, um feminino e outro masculino. O masculino fecunda o feminino, originando o zigoto. Então, o que vai acontecer? A antera produz o grão de pólen, que esse grão de pólen tem a metade do DNA da planta, fase de meiose. Então, esse grão de pólen vai sair da antera, que pode sair através de um polinizador, no caso pode ser uma abelha, ou até um vento que bater nela, tá bom? Esse grão de pólen vai sair da antera e vai chegar lá no aparelho reprodutor feminino, que está em uma outra flor. Essa outra flor, ou também pode estar também na mesma flor. Então esse grão de pólen pode sair da antera, cair em uma outra flor, ou na mesma planta, ou em uma outra planta diferente, tá? Em outro local, na verdade. Ou esse grão de pólen pode sair da antera e entrar no aparelho reprodutor feminino, que pode estar na mesma flor. Repara aqui nesta imagem que o aparelho reprodutor feminino está aqui, ó,
essa parte verde ao lado da antera, tá bom? Então, nós temos a antera, repare que nós temos um tubo que está ao lado da antera. Esse tubo de cor verde é o aparelho reprodutor feminino. Então, o cronopólise pode sair da antera e entrar no aparelho reprodutor feminino na mesma flor, ou em uma outra flor, ou até mesmo em uma outra planta, tá? Quando o grão de pólen cai no aparelho reprodutor feminino, forma-se o tubo polínico, que vai levar os genes, ou seja, o DNA que está no grão de pólen, para misturar com o DNA que está no aparelho reprodutor feminino. Então, quando os dois se unem, forma-se o zigoto. Lembra-se que zigoto é a primeira célula que já vai ter todo o DNA completo. Então, a metade do DNA que está no grão de pólen vai se unir com a metade do DNA que está no aparelho reprodutor feminino. E essa união se dá através do tubo polínico. E com isso, forma-se o zigoto, ou seja, a primeira célula que vai dar origem a uma outra planta. Aí o que acontece? O zigoto é o que forma o embrião, o qual é responsável por originar uma plântula. Essa plântula crescerá em uma nova planta. Enquanto isso, o óvulo se desenvolve em forma de semente, que contém o endosperma. Esse endosperma é responsável por oferecer os nutrientes necessários para o embrião durante o desenvolvimento. Bom, então essa foi a nossa aula sobre a gimnospermas e angiospermas. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários abaixo. Não deixe de seguir o canal e deixar o seu like. Um forte abraço e até mais.